Olá! Hoje daremos prosseguimento a mais uma live. A live de hoje, como a PNL pode ajudar na transição de carreira. Nós vamos aguardar aqui a chegada da audiência e da convidada, ok? A live de hoje é como inicia as lives pré-workshop. O meu pré-workshop será neste sábado, dia 13, das 9 às 18 horas, ok? Então, só aqui lembrando para você que está assistindo a live gravada, que a live de hoje inicia o ciclo de lives pré-workshop, deste sábado, dia 13. Então, se você ainda não ingressou no meu grupo de WhatsApp, há link na bio do meu Instagram, ok? Então, nós vamos aguardar aqui a convidada, que já deve estar aqui, já está chegando, e a audiência também, ok? Para você que vai assistir, está assistindo essa live gravada, compartilha com as pessoas do seu convívio que se interessem pelo tema transição de carreira, ok? Compartilha com elas também o workshop deste sábado, ok? Dia 13. Workshop gratuito e com certificado. Então, aguardo você e conto com a sua colaboração no sentido de compartilhar, ok? De divulgar também, ajudar nessa divulgação. Serei muito grata, ok? Nós estamos aqui aguardando a convidada e a audiência. Enquanto isso, eu estou aqui dando alguns recados, né? Para você que ainda não ingressou no meu grupo Transição de Carreira. Neste grupo, né, a link está na bio. Este grupo eu costumo tirar dúvidas, vou falar do workshop do dia 13 e também no dia do workshop, dia 13, eu vou compartilhar o link do workshop neste grupo. Então, para você que ainda não ingressou, tá certo? É só ir na bio do meu Instagram e ingressar pelo link no grupo, e lá poderemos conversar, compartilhar dúvidas, né? Temos outras pessoas também, então é um compartilhamento, é um grupo em que as pessoas perguntam dúvidas e também eu passo as informações, certo? Isso facilita muito para mim também, no sentido de ser um canal direto com vocês, ok? Então aqui mais uma vez, lembrando que a live de hoje, como a PNL pode ajudar na transição de carreira. Então nós temos aqui uma convidada, a convidada vai falar sobre o tema, vai responder a esta pergunta aqui no título, né? Essa pergunta, esse título reflexivo, entre outras perguntas, ok? Nós estamos só aguardando a chegada dela e da audiência aí que está chegando. Só lembrando, pessoal, que o workshop deste sábado, dia 13, né, transição de carreira sem estresse, é totalmente gratuito e dá direito a um certificado, ok? Eu vou falar um pouco mais desse workshop mais para o final desta live. Eu vou dar maiores informações do workshop. Então, para você que está assistindo esta live gravada e para você que ainda não entrou na live, hoje teremos, além do tema, informações sobre o workshop deste sábado, dia 13, ok? Então, nós estamos aqui só aguardando a chegada da Ione. Ok. Eu sou a Patrícia Conceição, né? E hoje a live vai falar sobre PNL, né?
Na próxima quarta-feira, a live vai abordar o tema do marketing, né? E a live de quinta, né? Que nós vamos falar sobre a reinvenção, como se reinventar na profissão, ok? Então, para você que está assistindo, que tem pessoas do seu convívio que se interessam pelo tema transição de carreira, compartilha com essas pessoas, ok? Eu vou aqui logo contar a minha história, né, enquanto a gente aguarda a chegada da convidada, ok? Eu sou a Patrícia Conceição, coach terapeuta, responsável pelo programa Transição de Carreira Sem Estresse. Eu auxilio pessoas insatisfeitas na vida profissional a fazerem mudança de carreira no menor espaço de tempo, atuando no que gostam. Mas nem sempre foi assim. Eu fui professora por mais de 20 anos, profissão que exerci com total dedicação, mas nos últimos 2 anos na função comecei a me sentir insatisfeita na função. E aí eu me perguntei se eu queria continuar fazendo o que eu estava fazendo naquele momento, né? Foi nesse momento que eu investi em processo de desenvolvimento humano, né? E no ano passado, julho do ano passado, eu fui desligada da instituição de ensino superior, que eu já dava aula há mais de 8 anos. E, como todo mundo, fui pega de surpresa, quando as pessoas não esperam, né, por aquela notícia. Eu fui pega de surpresa e naquele momento me deu aquela sensação de culpa, né, de injustiça também. Aí eu passei alguns dias, né, naquela sensação não muito agradável, mas logo em seguida eu comecei a pensar e me veio uma frase na mente: chega de insatisfação, chegou a hora da mudança, né? E esta frase até hoje eu falo em workshop, falo nas lives, né? E é a frase, é o meu slogan do meu programa, né? E neste momento eu comecei a continuar investindo em treinamentos, né? Mais investimento nas formações para o meu aperfeiçoamento profissional. E hoje atuo no programa Transição de Carreira Sem Estresse, para gerar significativos resultados na vida das pessoas, ok? Então é isso, nós estamos aqui aguardando a chegada da convidada, certo? Estamos aqui aguardando a chegada da convidada. A convidada Ione Júlia, né? Vamos aqui aguardar só mais um pouco. E vamos lá, aguardando mais um pouco a chegada da convidada. Da convidada Ione, que até o momento não ingressou, né? Nós vamos aqui aguardar mais alguns minutos, né? Vamos aguardar aqui mais alguns minutos a chegada da convidada. Vamos aqui Ok. Ok, nós estamos aqui aguardando a chegada da convidada, ok? Até o momento não chegou, mas está quase chegando aqui. Enquanto as pessoas também vão chegando. Então vamos lá. A live de hoje, como a PNL pode ajudar na transição de carreira, ok? Pode auxiliar nesse processo de transição de carreira. Este é o tema da live de hoje,
Ok, nós estamos aqui aguardando. Só alguns minutos. Fernanda entrando, que bom. Vou até acenar aqui para Fernanda, né? Fernanda. Olá, Fernanda. Estamos aqui, a audiência chegando. Estamos só aguardando um pouco a chegada da Mari Saldanha chegando. Que bom, Mari. Então, estamos aqui aguardando. Ah, tá. Ok. Estamos aqui, Fernanda. Olá, Fernanda. Bem-vinda. Boa noite, Mari. Ione está entrando agora. Ok. A convidada aqui está ingressando na live. Ok? Ok, aqui eu vou... Ok, aqui está a convidada ingressando, a Ione. Olá, Ione. Olá, Tudo bem? Patrícia. Como é que Tudo está? bem? Eu ingressei na live e aí eu comecei aqui a dar alguns avisos, né? Falando que essa live é live pré-workshop, né? E também aproveitei para falar, a convidada está chegando. Enquanto a convidada não chega, eu comecei a dar alguns avisos e contei a minha história, Ione, tá? Contei a minha história e aqui, porque tem algumas pessoas que a gente sabe que assiste a live gravada, né? Então eu achei que seria legal eu já adiantar. Mas não falei, só falei da live pré-workshop, já falei do workshop para aquelas pessoas que estavam e para as pessoas que estão chegando agora, porque as pessoas também chegaram junto com você, a audiência. E aí é só lembrando que essa live, né? A live de hoje é a primeira live pré-workshop. Tivemos 2 a semana passada. E esta semana teremos 3 lives pré-workshop, ok? Hoje, como a PNL pode ajudar na transição de carreira, a convidada Ione Júlia Trindade, terapeuta e mental coach. Ione, quero agradecer imensamente por você ter aceitado meu convite. Mais uma vez, né? Estivemos juntas, né? E aí estamos nessa parceria, né? E quero pedir para você que está aqui, que compartilhe com as pessoas do seu convívio, que se interessem, pessoas que se interessam pelo tema transição de carreira, PNL, ok? Pois bem. Ione, eu vou fazer uma pergunta para as pessoas que estiverem. Pergunta não, só uma questão reflexiva aqui. Aí depois eu gostaria que você contasse um pouco da sua história, se fosse possível. Tá bom? Tranquilo. E a gente já inicia. Quais as crenças que você alimenta em relação à transição de carreira? Em relação à transição de carreira. Por exemplo, crenças como idade, já passou da idade, crenças em relação a merecimento, eu não sou merecedora, eu não tenho condições de competir no mercado, eu não tenho preparação, nunca estou pronta, né? A questão da falta de capacidade, seja qual for a crença que você alimenta, né? Em relação ao seu processo de transição de carreira, você sabia que a PNL ela pode lhe ajudar na superação dessas crenças? Então, na live de hoje, a Ione Júlia Trindade, terapeuta e mental coach, vai responder esta pergunta, entre outras, não é, Ione? Exatamente, Patrícia. Então, boa noite em primeiro lugar para a sua audiência, para você. Quero agradecer por você ter me convidado, pela confiança no meu trabalho também, né? Se não fosse a confiança, também não estaria aqui, né? E como você sabe que eu trabalho com PNL há mais de 8 anos, né? Então você achou que eu tinha condições de estar aqui para estar ajudando o pessoal aí em relação. Também sou especialista em crenças, né? E quando você fala assim de crenças, né, na transição de carreira, existem
infinitas, né? Vai dar certo, não vai dar certo, trocar o certo pelo duvidoso, como é que isso vai acontecer? Então, a PNL, ela ajuda infinitamente, né? A dar uma segurança, a encontrar um ponto de equilíbrio que traga um, um, uma tranquilidade, né? Que seja menos estressante, porque a gente sabe que tomar decisões é muito estressante. Você, por exemplo, tá ali recebendo seu salário, deixar, né, de receber o salário para fazer uma transição de carreira, passa um turbilhão de informações na sua cabeça naquele momento, né? E a minha história é exatamente por aí, né? Porque eu venho de um mundo onde eu era professora, né? Professora de biologia, ensinando o ensino fundamental e o ensino médio. E me vi insatisfeita. Eu acredito que se tiver algum professor aqui na live, né? Sabe a dificuldade que é o mundo de ser professor. Não é só você chegar, fazer uma aula, preparar uma aula e dar uma aula, né? Você tem todo um cenário por trás do palco que você está, que é, por exemplo, a família da criança ou do adolescente que você está trabalhando, ou daquele jovem, se você for professor de faculdade, daquele jovem que está ali. Então, são cobranças indiretas que a gente vai sofrendo e que acaba nos deixando perturbados, né, diante de determinadas cobranças. Por outro lado, também existe uma cobrança da direção da escola, das partes competentes, de coordenação. Existem aí muitos pontos chatos que acaba interferindo direto ou indiretamente dentro do nosso trabalho da sala de aula. E como professor, a gente começa a se questionar. É realmente isso que eu quero para a minha vida? É esse tipo de cobrança, é esse tipo de vivência que eu quero ter para a minha vida? Isso vai valer a pena? Eu tenho uma família, né? Aí começa a vir o peso da família. Eu tenho uma família, eu tenho uma carreira, uma história a zelar. E as cobranças começam a vir de todos os lados. E você chega no banco e a conta financeira não é tão legal. Como eu já ouvi de muitos professores quando eu trabalhava, que era assim: meu salário é a menstruação. Isso aí já é uma crença, né? Meu salário é a menstruação. Como é que é o salário? 7 dias, pronto, acabou. Aí outro falava assim: o meu tá pior, tá como ping-pong. Bateu na conta, já saiu para pagar as despesas, as dívidas, os problemas. Então, são metáforas, né? Que essas pessoas, que esses professores, eles vão começando a utilizar, que no final acaba deixando a gente mais insatisfeito como pessoa e como profissional. Porque você trabalha tanto dentro da sala de aula e fora da sala de aula que você olha para o seu financeiro e fala assim: não vale a pena, não dá para mim fazer uma viagem. Você não consegue programar, como professor, uma viagem fora do horário de expediente. Você tem que viajar ou em julho ou em dezembro. Porque em outro momento você tem que pedir um afastamento, tem que colocar um colega e tal. Então, assim, são coisas que começa a perturbar dentro da família, dentro da sua cabeça, e você vai se questionando: tanta cobrança de um lado, vale a pena eu continuar aqui? E aí você começa a encontrar outras alternativas. Começa a fazer cursos, começa a fazer especializações, começa a descobrir o mundo que existe lá fora. Como muitos acontecem, como aconteceu comigo, de se tornar terapeuta, né? De buscar, por exemplo, alternativas para melhorar a sua condição de vida, para melhorar o seu estado emocional, né? E aí
você fica assim, vale a pena? Será que dá certo? E tanto o coach, né, que vai me ajudar a fazer uma rota de ação, uma programação mais segura, quanto a PNL também. Porque eu vou precisar de recursos, eu vou precisar de um estado emocional, eu vou precisar tomar decisões mais assertivas, mais condizentes com a realidade que eu quero. E aí eu tenho que começar a pesar os prós e os contras. Foi exatamente isso que aconteceu comigo, né, Patrícia? Que é o que você estava querendo saber, e as crenças realmente elas batem bem fortes nesse ponto aí. Ok, olha, um dos maiores desafios, Ione, que eu contei também na minha história, essa questão de como é que surge a insatisfação, né? Uhum. Realmente, você tempo ocupado, e aí tem um determinado estágio da nossa vida que a gente se pergunta, né? Porque também é aquela história, os nossos objetivos de vida, nossa missão, nosso propósito, pode também ali, de acordo com o estágio que a gente esteja, né? A gente se cobra uma reinvenção, né? Então, e um dos maiores desafios, Ione, que eu enfrentei na minha transição foi justamente encarar inúmeras crenças, né? Entre essas que eu já falei aqui, a questão da idade e a questão também de deixar algo que era o mundo acadêmico para investir em uma nova função que não tinha relação direta. Não vou dizer que não tem algum momento, não dê para fazer uma relação, mas não tinha uma relação direta, entendeu? Com o que eu fazia antes. E que era, né? Nós estamos aqui numa área que tem ligação com a área educativa, né? Mas não é uma ligação direta com o que eu fazia, né? Eu era professora de literatura, né? Então, como eu estou dizendo para você, de produção de textos também. E essa crença me acompanhou, e isso fez com que eu, em um certo determinado momento, eu comecei a acreditar que realmente era melhor não mudar, não sair, como você falou aí, do que é seguro, do que, né, aquela questão do salário todo mês, né, daquela segurança, que é melhor não arriscar. E porque quando você sai deste ambiente dito seguro, que você tem lá um salário todo mês, né, você tem uma ligação ali, você tem uma ligação com aquele local de trabalho, que lhe dá uma certa segurança, né? Como a gente também pensa ser, né? Uma criação nossa também, essa questão da segurança. Mas, com certeza, quando você pensa em sair disso para ir para uma outra área, dá aquela sensação de correr riscos. Será, como você disse aí, será se vai dar certo? E se nada der certo? E a questão também das crenças e também das tradições, da questão de repetição, né? Da questão de lealdade que você muitas vezes pode ter, né? Com aquela função que você já exerceu há tantos anos. E, Ione, eu gostaria que você aqui traduzisse, falasse um pouquinho do que é a PNL. A Ângela está dizendo, baixa autoestima contribui muito para essa insatisfação. Sim, a questão da baixa... entendeu? A baixa autoestima, a Ângela já esteve em live comigo falando de coach, de autoconhecimento. Então, ela está falando aqui de baixa autoestima, contribui muito para isso. E crenças limitam, reforçam o medo, nos faz ter sentimento de não competência para encarar o novo. Tá? Então, aí nós temos uma profissional de desenvolvimento humano aqui também na live. E ela está falando dessa questão das crenças. E quanto essas crenças reforçam nossos medos. E só fazem a gente adiar. E aí, Ione, sobre a PNL e o que é que a PNL pode nos ajudar a desbloquear? No que a PNL, né, pode nos auxiliar nesse desbloqueio dessas crenças limitantes? Primeiramente, vamos falar como que foi que surgiu a PNL, né, Patrícia? Porque talvez algumas pessoas nem conhecem aí, né? PNL é uma sigla que vem de programação neurolinguística. Então, você vê que programação vem da área de exatas, né? E neurolinguística vem da área de ciências biológicas.
Tudo começou há um tempo atrás com o Bander e Glimber, que começou a observar alguns resultados terapêuticos que dentro da sala de aula não conseguia ser passado para frente, né? Ele fazia, ensinava, mas no ensinar não obtinha resultados. E aí esses dois estudantes começaram a questionar, a estudar e chegaram num ponto que tinha, sim, um padrão que devia ser assertivo. E ele, no início, utilizou, por exemplo, a barba, né, igual ao professor, a forma de falar, o uso de cachimbo, que, na verdade, dentro da PNL é a modelagem que é utilizado ali, né? E aí eles conseguiram escrever um modelo que hoje é a metodologia da programação neurolinguística espalhada pelo mundo inteiro aí, principalmente depois que o Anthony Robbins, né, deu aquela explosão de efeitos, tendo resultados bem rápidos, né? Porque a programação neurolinguística ela traz isso, resultados assertivos e rápidos. Quando a gente trabalha a PNL, a gente tem que ter ideia de que ele está baseado em 4 pilares fundamentais. Que o primeiro é você, né? A PNL, ela preocupa com o você, como a Ângela falou aí. A autoestima, o bem-estar, não é o outro, é eu. Sou eu como pessoa. Então, o protagonista desta história é você, indivíduo que está sendo tratado. E a PNL, ela se preocupa nisso, é com a pessoa. Segundo ponto que a gente trabalha dentro da PNL são alguns pressupostos, né? A gente tem aí em torno de uns 16 pressupostos. Um dos principais, um dos primeiros é que mapa não é território. Por exemplo, nós temos aqui eu e você, né? Vamos como principais protagonistas desta live aqui. Mas o meu pensamento, a minha formação, os meus conhecimentos, as pessoas com quem eu convivi, a minha criação completamente diferente da sua, que é a questão da história aí, né? Quando a gente fala assim, quando a gente vai cuidar de um cliente, porque a gente não tem paciente, né? A gente tem cliente, e aí a gente preocupa com o outro, por quê? Porque a história é dele, né? A vivência é dele. Por mais que eu fale assim, eu sei o que você está sentindo, eu sei o que é isso, eu já passei por isso, não caia nessa besteira, porque não sabe, não conhece, porque mapa não é território. Cada um tem uma vivência, cada um tem uma história, cada um tem um sofrimento. Pode ser até parecida a jornada, pode ser até parecida a história, mas a interpretação, as genialidades que cada um interpreta, como cada um vê, e mesmo a gente olhando a gente mesmo em situações diferentes, a gente acaba tendo comportamentos diferenciados diante daquilo ali. E aí você se pergunta, mas o que é isso? E é exatamente onde a PNL ela trabalha, visualizando esse comportamento, olhando com cuidado esse indivíduo que está aí, porque isso é extremamente fundamental para toda uma história de ressignificação, que é o que a gente trabalha muito dentro da PNL, né? E aí, o que vai acontecer? Eu tenho que trazer um rapó, né? Por exemplo, agora, vamos agradecer os participantes aqui, que tá soltando um monte de coraçãozinho aí, continua soltando coraçãozinho para que a gente fique assim, ó, hiper feliz. O que seria isso? Um rapó, que a live tá legal, que está chegando a mensagem, que é outro pressuposto da PNL. Nem tudo que eu falo, da forma com que eu falo, a outra pessoa que está do outro lado, ele vai interpretar, vai ouvir, vai
entender da mesma forma que eu. Por quê? Porque acontece esse rapport, né? O rapport, a gente gosta de falar muito que é a dança, né? Então, eu posso dançar conforme a música, eu carrego a situação como eu gostaria de fazer, de se estar presente, de alegrar o outro, né? A gente tem que sentir isso verdadeiramente, genuinamente, se colocando no lugar do outro, né? Se o outro naquele momento ele está precisando, tendo cuidado de ouvir, de falar, né? De calar, às vezes é necessário a gente também calar naquele momento ali. E quando a gente está dentro desse processo, o quarto pilar seria exatamente o resultado. Porque a partir do momento que eu estou genuinamente preocupada com você, curiosa pela tua história, querendo saber, né, respeitando o seu momento, suas diferenças, sempre falando com você que você pode mais, que você consegue, que você é linda, que você é maravilhosa, trazendo sua autoestima lá para cima, não importa o que eu penso, não importa se eu concordo com você ou não, mas naquele momento, a minha forma de falar, ela vai interferir para que você se afunde ou sobressaia em determinada situação. E aí é onde eu colho meus resultados da semente que eu fui plantando diante de toda aquela história. E sempre, sempre buscar o feedback. Buscar verificar se a pessoa está entendendo, se ela está te ouvindo, se o canal de comunicação, que é outro pressuposto, se está sendo falado na linguagem. Por quê? Porque algumas pessoas, elas são sinestésicas, outras, elas são auditivas, outras são visuais, outras são comunicadores. E aí o que acontece? Eu tenho que descobrir qual o canal de comunicação. Que às vezes a pessoa com quem eu estou conversando, eu tenho que estar tocando nela para ela sentir que ela está confortável, para ela sentir que ela está sendo amada, que ela está sendo verdadeiramente acolhida naquele momento, né? E esse cuidado, essa dança, eu sempre vou perguntando, e aí, como é que você está sentindo? Como é que está sendo? Me conta mais. Me conte mais sobre isso, né? É uma coisa que a programação neurolinguística, ela sempre trabalha um estado de curiosidade infinita, né? E aí, o que acontece? Um dos principais pontos para se trabalhar dentro da programação neurolinguística é exatamente a flexibilidade, né? Que é como se fosse aquele cabo de guerra, aquela brincadeira de criança, né? Que você está ali dançando. Mas se você não abre mão de determinadas situações, você vai continuar em guerra, você vai continuar em briga. Mas se você abrir mão de determinadas situações, você pode até conseguir uma resposta mais rápido e vencer o cabo de guerra. O vídeo, esqueci o nome agora, que foi até polêmica para as escolas infantis, mostra exatamente essa flexibilidade. Né? Quem é mais flexível? E aí me traz a história do bambu, né? Que é até um livro que eu estou lendo agora, que traz essa questão de você estar sendo flexível. O bambu, ele não nasce de um dia para outro, né? Ele não é uma árvore forte naquele primeiro momento. Mas o que acontece? O bambu, ele primeiro fixa suas raízes, que é, dentro de uma transição de carreira, é o que a gente precisa. Fixar as raízes. E aí, quando ele nasce, 7 anos depois, olha para você ver o quanto que temos que ter paciência. Às vezes, uma transição de carreira não é... eu quero mudar agora. A gente já até falou em outra live, vamos chutar o pau da barraca aqui, vamos sair daqui, partir para outra. Mas não é bem por aí,
Não é uma questão de você fazer isso. É uma questão de você criar raízes, conhecer melhor, conhecer realmente quem você é, o que está acontecendo com você, por que você está se questionando. Será que aquele local não é verdadeiramente o local que serve para você? Porque às vezes a transição de carreira é você ficar naquela carreira, né, Patrícia? E aí, E veja, você transição, conhece, começa a mudar. É a questão da flexibilidade. E quando questão da você reinvenção, né, Ione? E quando você surge forte, que nenhum vento, nenhuma turbulência consegue derrubar, né? É a questão do bambu. Que a PNL, ela trabalha também com os níveis neurológicos, que é a questão do ambiente, é a questão das crenças, das habilidades e competências, até chegar no nível de espiritualidade. Porque muitas vezes, Patrícia, esses questionamentos, eles não são superficiais, não são de uma vivência ambiental, né? É muito mais profundo. E isso vai até o nível espiritual, que, como você também é terapeuta aí de constelação, vem de gerações, e às vezes gerações que nem estão encarnadas agora, né? Gerações que já desencarnaram há mais tempo. Histórias bem antigas, né? Que a gente sabe que aí tem infinitas outras linhas de pesquisa que traz essa ideia. Não sei se eu respondi tua pergunta aí, mas eu acredito que sim. Os coraçõezinhos subiu aí que eu fiquei feliz. Não, fique tranquila, tá? Tudo bem, é isso por aí mesmo. Quer dizer, eu, como é que se diz, entendi perfeitamente aqui o que você quis passar e eu acredito que é bem pertinente o que você fala, né? E você fala da questão da reinvenção, da questão que também a transição é um processo e que esse processo ali requer paciência, requer também trabalho com autoconhecimento e que a PNL pode ajudar nisso, com certeza, trabalhar as emoções, né? E falando da questão dos sonhos, né, de uma transição, os sonhos, benefícios, né, o que muitas vezes, o que faz com que as pessoas tenham paciência e persistam nesta ideia de ali continuar o seu processo e não desistir, não é, Ione? Então, entre os benefícios que a transição pode trazer, eu destaco muito a questão da autonomia e da autoconfiança, que você falou bem aí da questão da autoconfiança, e que essa autoconfiança ela vem com todo um processo de autoconhecimento, né? Que a gente já falou aqui em outras lives, inclusive, e que eu, por exemplo, tiro por mim que à medida que eu fui me definindo na área profissional, né, definindo a outra área que gostaria de atuar e percebendo que aquele estágio da minha vida eu precisava me alinhar com meus objetivos e missão e propósito, foi aí que eu me senti cada vez mais com mais autonomia e a autoconfiança, que também é algo que não surge assim, não é? Como você falou aí rapidamente, é algo que exige ali todo um processo, né? E aí que eu fui adquirindo e fui, digamos assim, tendo essa coragem e enfrentando as crenças, né? E até mesmo essa tradição, né? De que você tem que, por exemplo, aquela tradição que a gente foi, pelo menos eu sempre ouvia, você escolhe uma profissão, você morre nela, né? Então, é mais ou menos por aí. Então, a gente precisa, por exemplo, trabalhar a nossa mentalidade em relação a essa, como você falou do bambu, da flexibilidade, né? Deu a metáfora do bambu aí, né? Então, essa questão de, por exemplo, o que eu trago de conhecimento, isso está comigo. Então, não tem como. Isso está com você, isso faz parte da sua história e tal. Mas você pode se reinventar e, num determinado estágio da sua vida, querer, por exemplo, atuar numa área que naquele momento faça sentido para você, que esteja alinhada com objetivos, valores que podem mudar, né? Dependendo do estágio que a gente esteja vivendo.
como você deu o exemplo aí da questão do contexto da carreira de professor hoje, né? Já falamos aqui também uma outra live de professores que fizeram transição e falam do contexto, né? Da dificuldade que é atuar com professor, né? Nesse cenário que nós estamos já, né? Que o professor não é valorizado, ok? Pois bem, e aí é uma questão de escolha também, porque não há nada de errado também em você querer, como você disse, não há nada de errado em você querer continuar ali. E muitas vezes a pessoa não muda a sua área profissional, ela se reinventa. Mais adiante eu vou contar um pouco essa história de uma pessoa que eu atendi, que foi o caso dessa professora, que se reinventou na profissão. Ione, quais as dicas que a PNL, as dicas da PNL para que possam nos auxiliar aí, as dicas que você daria de acordo com a PNL, para que a gente possa adquirir essa autonomia e essa autoconfiança tão necessária para esse processo? Enquanto você falava, foi me vindo na cabeça aqui exatamente uma das estratégias de PNL que a gente trabalha, e é algo que todo mundo conhece. Viu falar no Disney, né? E aí, olha o mundo da Disney, ao Disney, como é que é essa história aí que aconteceu. É tão interessante, Patrícia, porque dali surge uma ferramenta que fala o seguinte: se você pode sonhar, você pode realizar, né? E aí, vamos lá. Você brincava com criança? Provavelmente não, né? Vamos supor, vou contar um pouquinho da história. Eu sonhava ser cantora com a voz horrorosa que eu tenho aqui, né? Não ia ganhar. Alguém que me incentivasse, talvez eu aprendesse, porque existe isso, né? Existem faculdades que ensinam esse tipo de trabalho. Outra coisa, eu brincava de ser empresária. Então, atendendo o telefone, conversando com o banco, resolvendo problemas. Em outro momento, eu brincava de médica, com a maletinha, chegava ali. Então, assim, quando a gente é criança, a gente sonha. E a gente sonha com toda a liberdade, né? A gente voa nos nossos pensamentos, na nossa criatividade, que é exatamente o primeiro ponto, o primeiro pilar, né, da história da Disney, é exatamente esse: sonhar. Sonhar. Sonhar com toda a liberdade, colocando tudo o que seja possível e impossível, porque dentro do limite dos sonhos não tem o não pode acontecer, o não vai acontecer. Então você tem toda a liberdade de sonhar. E depois disso, o que acontece? Vai para o segundo pilar, que é o planejador, né? Que aí vai pegar aquele sonho e vai colocar na materialização. Vai colocar no que é real e irreal, no que é possível e impossível, né? Ele vai colocar no papel, passo a passo, do que está dentro dos limites da realização. Então, ele vai limitar um pouco o sonho, ou aumentar um pouco ele também, fazer modificações, adaptações. E vai para o terceiro patamar, que é onde é importante a crítica, onde é importante o apontar, o olhar analítico, que é exatamente o ponto do crítico. Que, por exemplo, é exatamente o banco se vai financiar o seu projeto ou não, né? Então, ele vai estar apontando: olha, não vou financiar, não. Por quê? Porque tem isso, isso e isso aqui que está fora da
realidade, não vai funcionar, não dá certo. É impossível isso aqui acontecer. E aí o que a gente faz? Volta para o sonhador, para sonhar mais, para ver quais são os pontos de melhoria. Acontece. Passando por esses ciclos várias vezes, a gente consegue transformar um sonho em realidade. Que é exatamente isso que você fala. Eu posso transformar de ano em um excelente professor, né? E aí ele se identificar e se reinventar, ter uma autoestima aumentada, valorizado, ele vai se sentir confiante, ele vai ter clareza do que realmente ele quer, que é o que você fala aí, a clareza de sua missão de vida, de suas competências, dos seus talentos, até onde você pode ir, até onde você tem que parar, frear aquilo ali, se vai funcionar ou se não vai funcionar, né? Outro ponto que a gente, dentro da PNL, pode estar trabalhando nesse processo de transição de carreira é exatamente o círculo da excelência. O que mais você precisa para trazer para este momento tão crítico para que você tome a melhor decisão? Quem são seus modelos de mundo? Quem são seus exemplos de pessoas? Quem já passou por isso? Como foi para ele? O que aconteceu? E aí a gente vai colocando dentro de um ciclo de excelência e vai agregando forças, potencializando forças. A gente chama de ancoragem, ancorando essas forças, ancorando essas habilidades, essas competências e esses talentos. Mesmo que eu não tenha, no momento em que eu precisar, ele faz parte da minha realidade, ele faz parte da minha vida naquele instante. E isso, para mim, sabe, Patrícia, é fantástico dentro de uma tomada de decisão segura, confiante, né? De clareza, de todos os pontos em que eu estou seguindo. Então, você vê dentro do cliente ele levantando o peito, ele ficando em uma posição de super-herói mesmo, né? Que é uma questão de mudança de fisiologia. Que a PNL trabalha muito isso, uma mudança de fisiologia, é uma confiança. Eu sei exatamente o que eu quero, eu sei exatamente onde eu quero chegar e como eu quero chegar, né? Então, esse passo a passo é muito bom. Legal que você está falando, que a Ângela já tinha até contribuído com um comentário. Ela está dizendo que a importância de se planejar na transição de carreira e colocar o sonho no papel e compartilhar com quem você confia e ir ajustando esse plano a cada etapa e a cada passo, né, para ajudar nesse caminho. Então, como você falou aí, né, Ione? Primeiro o sonho, né? O sonho antes de mais nada. E algumas pessoas aqui falaram brincando aqui com a questão das profissões de criança, né? Eu acho que foi até a Paula, que é tua mentorada, ela falou alguma coisa assim, que dos sonhos de criança, das profissões de crianças, né? E o quanto que as pessoas sonhavam, né? Atuando como profissionais, né? Você deu o exemplo aí como você brincava quando criança. Legal. Ione, bom, sobre... eu acho que a gente pode caminhar aí para alguma dúvida, se as pessoas tiverem, vão perguntando aqui na live, ok, gente? Mas eu acho que eu vou começar a falar aqui de um caso de sucesso, tudo bem? Tranquilo. Eu falei do caso da professora que se reinventou na profissão, né? Então, como a gente estava dizendo, que transição de carreira não necessariamente você vai sair de uma área e atuar numa outra totalmente diferente, ok? Então, essa professora, por exemplo, ela estava insatisfeita ali no seu local de trabalho, né? Não estava se sentindo pertencente àquele local, àquele território, mas ela
depois dela fazer a minha mentoria, ela me fez um depoimento que ela alega, diz, me agradeceu e disse que ela tomou coragem para fazer o que ela precisava fazer, desengavetar os projetos que estavam engavetados, e ela descobriu que não necessariamente ela precisaria mudar de área, né? Porque ela gostava e gosta da área que atua, mas ela se reinventou e hoje ela publicou livros, e-book, trabalha com online, perdeu o receio de trabalhar online, né? Com a pandemia ela teve que também se adequar aí, se reinventar também, como a maioria dos profissionais, né? Todos nós. E, enfim, hoje ela está feliz, atuando no que gosta e atende também, além de atuar na sala de aula. Você gostaria de dar... Hoje temos muitas ferramentas que nos ajudam a realizar essa transição de carreira. As mais usuais e as mais atuais, que são as ferramentas ágeis em conexão com esse mundo tecnológico. Essa questão. Não temos como fugir do marketing, né? Não temos como fugir se você quer trabalhar nesse mundo que nós vivemos, né? A realidade é essa. Não tem como fugir do marketing, não tem como fugir Inclusive, Ione, se você ainda tiver um pouquinho de tempo, essa questão do marketing, que se usa alguns gatilhos, né, no marketing digital, tem os gatilhos mentais, eles também podem ser usados na PNL? Faz parte, né, Patrícia? Como eu havia dito, né? Os gatilhos mentais, eles são mais usados para a questão do marketing, porque ele vai estar fazendo uma conexão com o cliente, e aí você vai ter uma venda mais facilitada, uma venda mais tranquila, mais gostosa, vamos dizer assim. Porque você trabalha com a satisfação do cliente, né? Dentro da PNL, por exemplo, o rapport, né? Ele é um gatilho de reciprocidade, né? Se você tá de uma forma, eu também tô, né? Se você fala em um tom de voz, eu também falo. E aí eu vou analisando, né? Todo o processo, como que se você fala mais visual, eu vejo, né? Ou se você é sinestésico, eu sinto assim um aperto no coração. Ou então, assim, eu ouço muito, né? Zumbido, eu ouço muito as vozes na minha cabeça. Então, você tirar, né? Alguns gatilhos, alguns indícios que vai estar acontecendo ali e você parte para um melhoramento. Por exemplo, dentro de um processo, você vai ver se a pessoa ela está realmente preparada para aquele processo de transição. Porque ela pode estar passando também por uma dor tão forte que é um trauma, né? E como é que você vai ver isso? Através de alguns gatilhos, que são conversas, né, persuasivas, que você vai tendo e conduzindo. Lembra do rapó que eu falei que é como se fosse uma dança? Os gatilhos também, eles são como uma dança, né? Por exemplo, se eu quero fazer uma venda dentro do marketing, eles usam muito a questão dos gatilhos justamente por isso. Porque ele vai trabalhar com a dor e o prazer, né? Então, o que ele faz? Ele aumenta aquela dor a tal ponto que a pessoa se incomoda de sair daquele ponto ali e ir em direção ao que realmente quer. Ou então, por exemplo, dentro de um processo de venda, a gente trabalha também com a questão de prazer, de satisfação, né? A tua autoestima vai ser melhorada, o teu potencial, né? Todos os cursos de coach que a gente vê, eles colocam músicas, né?
né? E essas músicas fortes vai acabar lembrando momentos que você tem. Então, são gatilhos que a gente vai criando ancoragens que vai fortalecendo dentro do processo, né? Não vai ser exatamente os mesmos gatilhos do marketing, não. Existem gatilhos específicos, mas não é relacionados com a questão do marketing aí. Claro que existe, por exemplo, a PNL para vendas, né? Você vai ter toda uma condução específica para aquilo ali. A PNL voltada para, por exemplo, compulsão alimentar, né? Você tem toda uma condução dentro desse processo para que você consiga verdadeiramente encontrar onde que está aquela crença, onde que está aquela falha, onde que está aquela dificuldade do seu cliente, onde você precisa mais fortalecer. E aí sim é o feeling de você estar com os gatilhos ativados para você conseguir conduzir o processo de uma forma que seja mais leve, mais tranquila, mais harmônica, que não doa tanto, que não tenha tanto sofrimento, que não cause trauma, né? Porque Ok. um processo de transição traumático, isso é assim muito doloroso quando a gente Sim, observa, né? E aí isso vai acabar lá na frente acaba não sendo tão saudável como deveria ser, né? E sim. você está atinado para esses gatilhos que vão acontecendo durante a jornada é fundamental. Sim, é quando a gente fala que a transição ela não existe um modelo único, existem vários modelos, porque como você mesma falou no início da live, as histórias são diferentes, cada pessoa tem uma história, então não tem como você nivelar e dizer que só tem um modelo de transição. A Ângela está falando que a técnica da PNL é uma grande fonte de... Tem muitas ferramentas que são efetivas em várias áreas, e ela fala principalmente também no marketing, né? Ela fala que também pode ser usado no marketing e tem a ver com o que você falou agora há pouco, dos gatilhos, né? Palavras ou situações que estimulam a parte emocional do nosso cérebro, provocando uma resposta, uma ação imediata, até mesmo impulsiva. Dizem que É as porque pessoas, às vezes, É porque a gente ficam... tem dois lados, né? O nosso cérebro ele funciona de duas formas. Um lado é muito emocional e um lado é muito racional. Então, durante a conversa, durante o do nosso processo, da jornada que vai ser feita, então a gente vai percebendo, né? Se eu tenho que mexer mais com o emocional, e aí o que eu vou fazer? Eu posso ter que inserir um alfinete, né? Provocar uma dor tremenda para que ele acorde, né? E faça o que tem que fazer, que é a saída da zona de conforto, que é onde a gente vai estar mexendo. Ou Entrar em então, ação, Patrícia, né? Entrar em ação. exatamente, para entrar em ação. E aí é onde que está os gatilhos, porque a gente tem que ter bastante cuidado, porque às vezes, se eu trabalhar muito a questão de dor dessa pessoa, ela se fecha. E aí o quê? Em vez dela entrar em ação, ela Ela recua. paralisa. Ela recua. Então a gente tem que saber exatamente quais são os desejos, né? Quais são realmente as metas, os planos, o que está fazendo ela naquele sentido, para a gente saber qual é o gatilho que eu vou estar trabalhando, se é o gatilho da dor ou se é o gatilho do prazer. Porque se aquela dor ela for uma dor que vai fazer com que ela paralise, mas ela quer continuar, e eu vou aumentar aquela dor, ela vai ficar cada vez mais insatisfeita, mas ela não vai ter coragem de fazer a mudança, a transição. Mas, se eu fizer o trabalho em relação ao prazer, que ela vai, como eu falei lá no início da nossa live, né? Que é aquela questão de viajar,
né? No caso do professor que você que a gente está sempre comentando aí. O professor tem férias 2 vezes no ano, mas se é casado com um funcionário público, o funcionário público pode tirar as férias em qualquer mês do ano, né? Que dê os 12 meses ali e que ele possa tirar. E aí, o que, que vai acontecer? Você só pode 2, seu marido pode vários. Você fica assim, poxa, mas eu queria viajar em junho, eu queria viajar em setembro, eu queria viajar em novembro, mas eu não posso, porque eu estou ali carregada de tarefa. Então, assim, o que, que vai acontecer? Você trabalha não com a dor, você trabalha aí com prazer. Qual seria a satisfação de você vivenciar essa liberdade, no caso do pessoal do online? A liberdade geográfica de trabalhar de onde você quiser, como você quiser, da forma que você quiser e bem entender, com as ferramentas possíveis, né? Eu já vi até uma profissional de marketing que foi para a roça. Ah, mas não tem internet. Não, eu tenho dinheiro suficiente, eu pago uma antena, coloco a melhor internet aqui, mas eu não vou viver na pandemia no meio do povo, eu vou viver no isolamento completo. Então, assim, são possibilidades. O que, que aconteceu? Um prazer muito grande, uma satisfação de ar livre, de liberdade, de poder ir e vir a hora que quiser. Então, assim, é fantástico quando você trabalha esses 2 pontos, né? Vendo que você pode ultrapassar a zona de conforto de forma que fique agradável, né? Que forma que a pessoa ela consiga entrar em ação quando necessariamente precisa entrar em ação, né? Porque tem hora que não precisa. Cada caso é um caso, e como você disse, não pode somente focar num aspecto da dor, porque a pessoa pode paralisar e não querer então avançar. A questão da dor e dos sonhos, né? Ali equilibrado. Bom, Ione, você gostaria de falar de mais alguma coisa? Queria relatar um caso de sucesso? Fique à vontade. Não, Patrícia, acho que enquanto isso, casos de sucesso a gente tem aí fazendo atendimentos, né? Essa semana, por exemplo, eu fiz diversos atendimentos que assim, me fizeram respirar e falar assim, olha, verdadeiramente você está vivendo sua missão de vida. Porque eu recebi um depoimento e foi exatamente isso, foi uma decisão, né, de eu vou continuar fazendo isso ou eu vou passar para outro nível, eu vou fazer outra coisa. E aí eu percebi que ele estava entre 3 possibilidades, porque dentro da PNL é assim, se você tem uma alternativa, você não tem alternativa. Se você tem 2 alternativas, você está diante de um dilema. E se você tem 3 alternativas, aí sim você tem um grande poder de decisão, né? E ele estava em 3 alternativas. Se ele vivia o sonho, né? Se ele vivia uma carreira que ele está vivendo agora, ou se ele retornava a um sonho antigo, né? Um sonho que ele já tinha vivido, mas que ele não tinha chegado naquele ponto grandioso ali, não, né? E aí, o que acontece? Eu falei assim, vamos, você está aberto? Porque a gente tem que entender isso, que a pessoa tem que estar aberta, porque a descoberta, ela me dá 2 clarezas. Ou uma dor profunda de eu saber verdadeiramente quem eu sou, ou uma alegria e uma satisfação por eu saber exatamente quem eu sou, né? Porque não é o que a gente tem, mas o que verdadeiramente a gente é. E aí eu falei assim, você tá tô disposto. E aí a gente fez posições perceptivas, que é uma ferramenta de PNL, né? E aí eu falei assim, se visualize, veja, ouça como esse profissional. E aí ele fechou os olhos e foi viajando e vendo e abria e comentava.
E aí, daqui a pouco, eu falei, agora se veja nesse ponto, assim, e tal. Ele fechava os olhos, visualizava, tal. É isso aqui. E aí, não foi pro terceiro. Não, ainda temos o terceiro, calma. Você já quer... Não, peraí, vamos um por um para a gente sentir o gosto, né? Para a gente sentir a sensação. E aí, levei ele pro terceiro ponto. E aí, como é que é? Como é que é o ambiente? Como que está isso aí? Porque a PNL dá isso, né? Você trabalhar com sua mente, que assim, Patrícia, a coisa que eu acho mais gostosa hoje é eu ter o poder da minha mente e conseguir ajudar as pessoas com isso. Ferramentas poderosas, ferramentas fantásticas, né? E aí ele se viu no terceiro ponto. Eram 3 profissões. E aí eu falei com ele assim: seu olho brilhou em uma das 3. E realmente você via o olho dele, chegava a fazer assim, abriu. E ele enchia a boca, o peito para falar. E aí ele virou para mim e falou assim, eu perguntei, né? E aí, em qual das 3 profissões você verdadeiramente está satisfeito? Aí ele disse assim, Ione, eu preciso lhe responder? Aí eu dei aquele sorrisão, porque ele vinha em um dilema, lutando contra aquilo. E ali naquela sessão, ele chorou, Patrícia. Ele chorou genuinamente que ele viu se transformar. Ele falou, Ione, você tocou em um ponto que você não tem noção do que é para mim. E quando a gente ouve de um cliente que a gente conseguiu trazer uma clareza e uma certeza para ele de que qual o caminho que ele deve seguir, qual os passos que ele deve dar, não tem, Patrícia, dinheiro nenhum no mundo que pague essa satisfação de um cliente. Então, assim, acho que foi a coisa mais fantástica que eu já ouvi, né? Que eu já tenho vivenciado. E, assim, eu tenho passado por algumas pessoalmente, né? Que querem descobrir que a minha missão é cuidar do outro, né? E isso aí, para mim, assim, quando você me convida para uma live, quando um cliente liga para mim ou manda uma mensagem agendando uma sessão, é uma satisfação de transformação, de cuidado com o outro, de se sentir valorizada, mas valorizar o outro, valorizar. Porque hoje em dia as coisas estão tão superficiais, tão difíceis mesmo, que a gente bate o coração mais forte com esse tipo de trabalho que a gente faz. Que você vê que o cliente chega para você e fala assim, eu confio em você, eu me sinto à vontade de falar para você esse tipo de coisa, de tomar essa decisão. E é assim, né? Você que atende como coach e faz esses processos aí, eu tenho quase que certeza que passa por esse processo que não tem explicação, né, Patrícia? Com certeza. Você falou aí a questão que você, né, utilizando aí a questão do olhar, a questão do sinestésico e como essas linguagens, né, que são despercebidas no dia a dia, elas fazem aí toda a diferença na hora desse rapó, né? Ele dizendo assim, eu preciso falar alguma coisa, e você falando do brilho nos olhos. Ione, olha, eu gostaria aqui de fazer um convite para você que está aqui na live, você que está assistindo essa live gravada, para o meu próximo workshop, dia 13, né? Que vai ser das 9 às 18, pelo Zoom. Então, se você ainda não entrou no meu grupo de WhatsApp, basta acessar o link na bio do Instagram e lá, nesse grupo, vão ser tiradas
as dúvidas sobre o workshop e também será disponibilizado o link no dia, né? Então, se você ainda não entrou nesse grupo, no grupo de WhatsApp Transição de Carreira, tá certo? Basta que vá lá na bio e acesse o link e lá a gente terá ali como, né, se comunicar de forma mais direta e você facilita também para mim, ok? Então é isso. Então, Meu workshop, próximo sábado, Ione está convidada. Lembrando também, falando aqui algo que eu ainda preciso esclarecer. A Ione, ela é parceira do meu programa, ela é mentora do curso de PNL do meu programa, tá? Então, assim, é uma pessoa que a gente tem aqui parceria, né? Então, eu convido a Ione, não é a primeira vez, não é, Ione, que você vem aqui, já outras vezes você veio, aqui tem Ione, Fraga, deixa seu Instagram, como é que se diz, a Clara pedindo, né, o seu Instagram, elogiando aqui as pessoas, a Ângela também elogiando a live, agradeço a Ione, a Patrícia, por tanta troca de informações valiosas para todas as pessoas que deixaram fazer a diferença em suas vidas, a Paula dizendo que você, a Ione, é maravilhosa, e aí vai. Ione, você gostaria de fazer um convite? Fique à vontade. vou passar aí o meu Instagram para o pessoal que está pedindo, né, Patrícia? Se clicar aqui Fique à em cima, vontade. vocês já vão direto aí para o Ione Júlia Trindade, né? Se quiser seguir lá, tem alguns vídeos falando sobre crença, sobre PNL, trabalho também com a questão de astrologia. Vai achar uma misturinha gostosa dentro da vida que a gente busca, né? Dentro dessa missão e propósito, a gente vive aí, né, Patrícia? Experimentando esse ser. Com certeza. Então, eu quero aqui agradecer a você, Ione, aqui o endereço do Instagram da Ione. Eu quero agradecer a Ione, você, Ione, por ter aceitado o meu convite novamente, né? E continuamos aí dialogando. E quero agradecer a você da audiência, a você que está assistindo essa live gravada, pelas contribuições que deram aqui, tá bom? Ok. Então, alguma dúvida, alguma questão aqui que as pessoas queiram? Tá todo mundo aqui elogiando e tá tudo... Que bom, né? A live hoje foi Que bem... bom que o pessoal gostou e eu tô vendo aqui, porque travou no meu celular, eu coloquei aqui no computador, de vez em quando tô olhando aqui, tô vendo aqui o pessoal agradecendo e falando, né? Eu fico feliz, né, pela sua audiência aí, pelo pessoal que tem acompanhado, de estar satisfeito por eu estar presente. A Ângela colocou Ione com I, não, é Y-O-N-E, viu, Ângela? Assim, PNL, Patrícia, como eu falei com você, pode chamar que quantas vezes você quiser dentro da parte de PNL, que você vê que o brilho nos olhos, né, o sorriso, o peito aberto, a satisfação de falar, de vivenciar, né, Patrícia, é fantástico. E eu realmente, né, dentro da minha transição de carreira, o coach é bom, é maravilhoso, mas a PNL bate assim com um carinho muito grande, porque realmente a gente vê aquela transição, aquele sabor, né? Eu gosto muito dessa parte. A gente saboreia como se fosse uma bela fruta, uma bela comida que a gente come, porque a gente vai sentindo prazer e a gente sente em todas as células do corpo. Como eu sou bióloga, né? Aí trabalhar mente e corpo não tem alternativa que me deixa, né, sorrir e ficar uma live inteira o tempo todo sorrindo, feliz de estar trazendo um conteúdo assim muito bom, muito gostoso, de vivenciar realmente, plenamente com você.
Então, eu tenho, assim, uma imensa gratidão, um profundo respeito por você, né? Porque faz muito tempo que eu, como diz, não venho fazendo lives no Ione Júlia, né, Trindade, e você me concede, né, essa alegria de voltar a fazer lives, de estar compartilhando o meu conhecimento. Isso para mim é muito valoroso. Muito obrigada, gratidão a você, gratidão à sua audiência por tudo isso que você me permitiu aí. Obrigada pelo compartilhamento, obrigada por ter compartilhado sua história, obrigada mais uma vez, audiência. E vamos, quem não entrou no meu grupo de WhatsApp, basta ir na link da bio, entrar neste grupo, que dia 13 estaremos lá. Ione, conto com você lá. Tchau, boa Pode contar, noite. Patrícia. Boa noite, Deus te abençoe. Boa noite, Fernanda.